Vamos lá, pessoal. Continuando aqui nossa programação. Não sei. Então, corre atrás. Eu vou correr atrás dele, então. Corre lá. Pessoal, vocês devem ter reparado que tem um chocolatinho aí para cada um. Foi um presente. Nunca nem vi, né? Não tinha nada aqui quando eu cheguei. Bom, enfim, foi um presentinho que a gente quis trazer para vocês como agradecimento pela presença de vocês. A gente sabe que não é fácil ficar uma manhã inteira fora do escritório, mas a gente espera que seja muito produtivo e muito colaborativo aqui. Agora a gente está chegando na segunda parte do nosso evento. A gente teve um momento aqui de muita inspiração e agora é a hora da gente compartilhar. Eu prometi antes e estou cumprindo. Agora é a hora da gente abrir, a gente vai poder conversar. Então, a gente vai trazer um debate aqui. Eu queria chamar Samantha, que vai ser a moderadora do nosso debate. Samantha do B2B. Muito obrigada, Samantha. Samantha é a nossa conversa com Fátima. Como é que chama aquele programa? Encontro com Samantha Jones. Então, vamos ter um momento Encontro com Samantha Jones. E, peraí, eu tinha um recado para dar que eu esqueci. Tá, depois, quando eu lembrar, eu dou o recado. Lembrei. A gente vai ter aqui 3 pessoas participando dos debates, que foram nossos convidados que a Samantha vai apresentar. E a gente vai ter 2 microfones também circulando entre vocês. Então, quem quiser fazer pergunta e tal, levanta a mão que a gente vai ter um momento para perguntar. Samantha, você fica de olho na galera ali. Sim. Tá? Então, é isso, pessoal. Bom dia, pessoal. É com muita alegria, muita expectativa que eu agradeço, tenho uma gratidão profunda que esse momento chegou. Eu acho que vocês já tiveram um gostinho aí com o Gilson do que está aguardando. Nós temos mais 2 lindas histórias para apresentar para vocês. Mas, mais do que isso, é o que a Nath falou, quem já é de casa, conhece o nosso formato de debate. É um bate-papo. Tá? Então, a hora que vocês quiserem, levanta a mão, pega o microfone, pergunta, colabora. É para realmente a gente fazer junto essa massa de bolo ficar maior, mais fofa e mais gostosa. Tá bom? Então, vamos lá. Antes, deixa eu só contar. Eu não sei quem conhece Dengo. Esse chocolatinho que chegou até vocês é uma empresa do ex-presidente da Natura. Ele focou em trazer sustentabilidade e reconhecimento para os produtores. Então, esse chocolate que está aí é puro cacau, vindo do produtor. Não é. Se vocês forem na loja, vocês vão ver o café, tem a foto do fabricante do café, etc. Então, assim, a gente buscou trazer para vocês, além do gosto maravilhoso desse chocolate, alguma coisa que representasse a pureza do trabalho de vocês. A gente sabe o quanto vocês suam e o quanto vocês reconhecem a comunidade. Então, a gente queria mostrar alguém que também reconhece a comunidade e traz a comunidade para vocês, trazendo de volta, como o Gilson falou. Né? Não é um coitadinho, ele é protagonista. Ele está na capa do café. Ele está aqui, junto com a gente, com o nome. Tá? Então, é isso que a gente quer construir nesses novos modelos de voluntariado. Vou sentar e vou chamar, então, vou começar aqui. E antes também, deixa eu agradecer. Essa turma maravilhosa, quem juntou aqui foi o nosso marketing, e eu preciso agradecer, porque vocês vão ver, esse debate promete, tá bom? Então, eu queria chamar o Gilson, que vocês já conheceram, por favor, venha nos juntar aqui. A gente acabou de receber do Gilson um pedacinho de um vídeo. Você passa para a gente, Nath? Ele vai mostrar aí um pedacinho da novela. É a versão Globo dele. Ih, Gilson, quer vir para cá? Só para não atrapalhar. Isso. Eu, presidente da Associação de Moradores, tenho muita responsabilidade. Mas você é a pessoa certa, a pessoa mais respeitada aqui em Paraisópolis. Oi? Alô? Não, eu estou falando em outro sentido, num bom sentido. Cícero, você é referência de moral aqui. Por que você não se candidata, Isolda? Não, eu não sou daqui. A comunidade me aceitou. Nossa, me recebeu muito bem. Mas esse cargo é para alguém que nasceu aqui, que tem Paraisópolis no DNA. Eu ainda não tenho estabilidade no funcionalismo, Isolda. Eu sou funcionário público há apenas 2 anos e eu ainda não posso me licenciar. Esse cargo de presidente da associação exige dedicação integral. Cícero, se alguém como você não aceitar esse cargo,
a gente corre o risco de cair novamente na mão de outro ladrão, feito o Timbó. Isso nunca. Que saudades dos tempos do Gilson. Esse sim era um ponta firme. Mas depois dele apareceu o Timbó que enrolou todo mundo. Pessoal, eu sou mais bonito, né? Tirei o óculos. Mas o Danton era um personagem que era inspirado lá em mim. Muito bem. E para conversar com a gente sobre sonhos, determinação e realização, eu vou chamar a Heloísa. Eu não vou adiantar mais, mas vocês vão ver que ela tem uma história muito bonita também para contar para a gente. Heloísa, pode vir, por favor, Heloísa. A Heloísa é professora do Formare na Siemens e ela também já foi aluna do Formare na Siemens. E aí vocês vão ouvir daqui a pouco. Eu abro a palavra para você, Lu. Obrigada, bom dia. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui hoje. Muito obrigada, Natália. Muito obrigada toda a equipe aqui do V2V, a Siemens, a Fundação Siemens, estava conversando com a Rebeca. A Fundação IOSHP, né, que é uma das responsáveis pelo programa Formare. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, gente. Nós também. E, para terminar esse time de ouro aqui, eu vou chamar a Ana, da EDP. Não sei quem teve a oportunidade de entrar. Por favor, Ana, obrigada. Vem, atrevida. Não sei quem teve a oportunidade de entrar no portal deles. Mas eles estão com essa campanha: atrevo-me a compartilhar minha energia, atrevo-me a mudar o mundo. E vocês vão ver também. Olha lá. Ê, que camiseta linda! Oba, vai ter sorteio? Então, gente, eu vou chamar o nosso comecinho aqui de bate-papo. Eu queria que vocês... Bom, Gilson, vocês já tiveram um gostinho, né? Mas eu queria que a Elo e a Ana contassem um pouquinho. Ana, de onde veio o Atrevo-me? Qual foi a reação dos voluntários? E como é que o programa era e agora, com esse atrevimento, está em 2019? Uau, é uma baita história, né? Mas, enfim, acho que o que eu vou fazer aqui agora é vestir. Você segura, por favor. Porque o voluntariado, ele também carrega uma carga simbólica muito grande. Estou sem música, né? Então, esse ato... Peraí, vestir a camisa... a transmissão não pega. Peraí. Tá, então só aqui. Já vou próximo. Isso, esse ato de vestir a camisa, obrigada, Gilson, ele tem um peso, né? Primeiro, falo, eu estou me atrevendo, tá? Sou atrevida mesmo, vou fazer. Atrevimento é ousadia, né? Vou lá, né? E o segundo momento é esse aqui, é a provocação. E você, quando é que você vai se atrever, hein? Né? Porque hoje nós estamos num mundo muito fácil do falar. E o fazer vai ficando para trás. Quando a gente para e olha, puxa, estamos no mesmo lugar. Então, a questão do voluntariado, ele tem muito essa dificuldade que o mundo tem hoje. Quer falar demais, fazer uma ação, aquela ação reverbera. Mas foi isso aqui. É legal? É. Mas, então, como é que a gente continua? O atrevimento veio a partir daí. Que cara que a gente pode dar no momento que a gente tem uma plataforma que conversa com 15 países, em 4 idiomas, e que traga um peso e que traga a responsabilidade de cada um para desenvolver isso aqui que a gente está falando que vai fazer. O atrevimento é um pouco isso mesmo. Como é que eu estou dentro disso que a gente combinou que ia fazer junto. Tá? Joia. Elo, conta para a gente como é que o voluntariado foi um ponto de transformação na rota da sua vida. Como é que isso tudo aconteceu? Mas lá, né, desde a hora que você tomou a decisão de minha vida vai ser diferente. Bom, como foi dito, eu fui uma beneficiada do voluntariado, então hoje ser voluntária para mim é um sinônimo de gratidão, que eu posso retribuir o que eu também já passei. Então, só para contar um pouquinho da minha história para vocês, eu fui beneficiada pelo programa Formare,
É um programa bem conhecido, eu sou da região de Jundiaí, está mais de 40 empresas. E eu participei desse programa em 2016, foi muito legal. Eu estava numa época assim, de ensino médio, vestibular, o que eu quero seguir, e foi um divisor de águas, assim, e eu sou hoje muito grata a esse programa, porque eu sou colaboradora hoje da Siemens, né? Então, tá lá como voluntária é uma forma de retribuir tudo isso que eu passei. Joia, obrigada. E, Gilson, a gente ouviu um pouquinho da tua história, então eu queria que agora a gente começasse a entrar um pouco no assunto. Arregimentar pessoas em torno de uma causa, né? A tal da adesão, do engajamento, é sempre um assunto aqui com a gente, né? É sempre um desafio. Quem participou do último webinar nosso, esse foi o tema. Então, assim, como é que você fez? A gente sabe, teve o gancho do sonho, e aí sonhar junto é mais fácil, é mais sensível para todo mundo, né? Mas como é que você faz isso, de seguir arregimentando pessoas em torno do sonho? Como é que você mantém essa chama viva? E como é que você se reinventa? Porque a gente está vendo a história. Ele veio falando, olha, a gente primeiro criou uma associação, depois a gente começou a criar projetos, e hoje a preocupação é que os projetos sejam autossustentáveis, que eles andem sozinhos. Então, essa reinvenção, esse fomento, essa vontade, essa coisa... Como é que isso tudo acontece? Conta um pouquinho para a gente ver se consegue aplicar aí nas empresas. Acho que o nosso primeiro processo ele foi muito intuitivo. As coisas aconteceram e a gente não tinha nem maturidade para poder estabelecer esses processos todos. Hoje está mais fácil. Hoje tem vocês, tem grupos organizados dentro das empresas, e a gente percebia que cada um queria uma causa para chamar de sua, né? Então, às vezes, você tem num grupo só um monte de coisas e as pessoas querem fazer, e é bom que se faça, né? Mas, às vezes, a vontade de fazer diferente dos outros fazeres, ela acaba atrapalhando e, no final, não tem entrega nenhuma. Então, o que a gente procurou? Como é que a gente consegue sonhar esses sonhos construindo consensos? Então, como é que seu sonho completa o meu sonho? Então, todo mundo pode sonhar, mas a gente precisa se completar para poder entregar alguma coisa. Chegamos num momento lá em Paraisópolis que nós tínhamos que mandar projetos embora. Que vinha um parceiro e falava, eu quero montar uma biblioteca. Estava até conversando com a Silvia agora. E ele fala, cara, mas eu tenho 13 mil pessoas analfabetas, eu preciso ensinar as pessoas a lerem. Por que eu vou botar mais uma biblioteca aqui? Então, esse sonho talvez não cabia ali, mas para um outro lugar, para uma outra comunidade, cabe. Então, é da gente se encontrar. Eu acho que eu acredito muito nessa coisa das energias e do poder de Deus nas pessoas, e que a gente vai linkando uma coisa à outra. Mas, basicamente, é na construção de consensos, estar aberto a ouvir opiniões e a construir juntos. Muitas vezes, a pessoa vem naquela gavetinha da empresa, naquele projetinho. Eu odeio essa coisa de projetinho. Então, lá em Paraisópolis, nós não fazemos projetinho. E não estamos atrás de caridade. Nós estamos preocupados em criar uma condição para que Paraisópolis possa crescer, se desenvolver, ser sustentável e criar projetos que sejam referência para o Brasil e para o mundo. Então, é isso que nós estamos buscando. Mas a gente está sempre aberto a ouvir, a participar. A gente sempre entende que, apesar da gente estar num processo de alguns anos construindo, a gente quer contribuições de outros. A gente fala que temos os melhores do mundo, e é isso que nós estamos buscando, para que, a partir destes exemplos, a gente possa levar para outros lugares. Então, ter consensos, buscar construir junto. A sua ideia não é a melhor bolacha do pacote. Então, como é que a gente consegue construir esse projeto junto? Só assim consegue avançar e ter entrega. Porque, às vezes, e é muito complicado, porque a gente recebe muitos voluntários, ou pessoas, ou ideias de projetos, né? Eu estou careca, gente. Antigamente, essa eu falei agora para a menina aqui, para as meninas ali, que eu tinha cabelo quando eu comecei. Então, todo dia eu vou dormir, milhares de ideias acontecendo e tal. Ideia a gente tem todo dia. Então, como é que aplica, como é que a gente consegue estruturar, que é o desafio. Então, as pessoas chegam com a melhor boa vontade, começa, vê que não é tão fácil, e aí vai desistindo. Então, assim, porque faltou o sonho junto, o sonho coletivo, e buscar o consenso naquela ideia. Então, se tiver isso, eu acho que a gente avança. Eu queria, Elô, que você também aproveitasse para contar, porque a Heloísa veio de uma família
que logo os pais se separaram, e aí ela tem 2 irmãs, as 2 irmãs seguiram o caminho de casar e ter filhos, ela olhou e falou, gente, eu quero fazer diferente, né? E aí, conta um pouquinho como é que foi esse fazer diferente, e hoje, como é que você, com o seu exemplo, com o seu caminho, você está engajando outras pessoas no projeto? Então, pessoal, minha mãe, ela tem 4 meninas. Ela tentou ter um menininho, aí não deu certo, agora fica com os netos, né? Eu costumo brincar. E meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos de idade. Então, isso afeta uma criança, assim, sabe? E na escola, eu via que eu tinha que me dedicar para eu conseguir concretizar os meus projetos, as minhas coisas. Então, eu comecei a ser o agente de transformação, né? Muito legal o que o Gilson falou. E aí, então, a partir desse momento, eu tive a percepção de que eu teria que trilhar meu próprio caminho, independente agora, porque a minha mãe trabalhava o dia inteiro, então, suporte familiar, assim, eu tinha, mas não era assim muito forte. Só tinha da parte da minha mãe, que eu sou muito grata por ela. E aí eu comecei com os meus sonhos, né? Aprender inglês, conseguir entrar na faculdade. Então, esses daí eram todos os meus projetos e ações voluntárias. O programa Formare, ele impulsionou que esses sonhos pudessem se tornar reais. Joia. E hoje você tem lá, né, 3 ou 4 professores, né, que você que trouxe para dentro, porque ela hoje dá aula no Formare. E aí ela nos contentou de ir lá retribuir. Ela falou, você, vem comigo, vem experimentar. Né? Conta aí como é que foi. Sim, eu já estou na minha 2ª turma agora, do Formare, dando aula de apoio contábil. Eu faço ciências contábeis na PUC. E eu comecei lá como estágio. Então, assim, mais ou menos a minha carreira na Siemens. Eu comecei em 2016 no Formare, era um curso de montagem eletromecânica e assistente de produção. E aí lá eu já sabia, já tinha uma sementinha assim da contabilidade na minha cabeça, mas eu não tinha essa decisão ainda. Então, como o curso é muito amplo, assim, só para você ter ideia de 3 tipos de trabalhos mais legais que eu tive lá. A gente teve um trabalho que o professor passou um desenho técnico e a gente tinha que indicar todos os processos de fabricação que aquela peça tinha passado. Teve um projeto que era a viagem à Lua. Então, a professora pegou e falou assim, olha, eu sou uma empresária, eu tenho dinheiro e vou investir numa ideia que vocês vão criar. Vocês vão ser 3 empresas diferentes, vão criar a sua própria ideia de viagem à Lua. E o outro que era um livro. Então, você tinha que escrever seu livro e compartilhar a sua história com outras pessoas. Então, o projeto ele não foca só muito na parte técnica. Por mais que eu faça hoje ciências contábeis, o Formare, não só para mim, mas para muitas pessoas que participaram, ele ajudou nessa questão pessoal, na questão de desenvolver mesmo e descobrir quem quer ser. Então, eu sou muito fã do programa. E aí, quando eu falo com o meu sentimento para as pessoas, elas se engajam e querem participar também. Então, muita gente me procura, por mais que eu não faça parte diretamente da fundação, muita gente me procura para falar, Elô, você pode falar como que funciona o Formare? Aí eu explico para ela o curso, falo como se inscrever, então acaba engajando assim mesmo as pessoas a participarem. E faz toda a diferença para os alunos. Quando eu dou aula lá nas turmas, eles sempre perguntam minhas histórias, eles sempre se inspiram assim mesmo, porque eles veem que, se eles acreditarem, se eles tiverem um propósito em si, tudo é possível. Joia. E, assim, eu queria saber de vocês aqui, quem tem o programa de voluntariado alinhado ao seu negócio? Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Tá. Porque a gente tem visto que é uma tendência. A gente está aqui, né, no encontro discutindo tendências. E eu queria saber, começando da Ana para cá, como é que você vê essa questão do alinhamento do negócio da empresa ao voluntariado? E aí, Elô, como é que isso afeta, né, as suas escolhas aí, e como é que isso afeta a questão do projeto, de vir prontinho, os caminhos novos que estão aparecendo? Vamos lá, Ana. Bom, a EDP ela é uma empresa de energia, então ela trabalha com distribuição, geração,
comercialização de energia, soluções em energia. E energia é tudo isso aqui, né? Ela traz conforto, traz alegria, traz conexão, traz beleza, ilumina o museu, faz tudo, não é? Então, ela por si só é um produto muito nobre e bonito, mas é um produto muito perigoso. Então, quando a gente fala de aliar um negócio, para nós tem a questão da segurança da energia, a segurança do uso da energia. Ele é essencial. O Gilson, por exemplo, deve perceber em Paraisópolis, quando sobem aquelas construções, vai criando um cômodo em cima do outro, a laje, e cada vez mais perto da rede, sujeito ali a uma descarga de 13.800 volts, né? Então, é um risco sempre. Trabalhar com energia existe em risco. Então, a segurança, o princípio da vida em primeiro lugar, é nosso primeiro princípio dentro da cultura da IDP. E, portanto, a gente deve levar para a comunidade essa questão da segurança, do risco à vida. Esse trabalho é feito pelo voluntário. Para nós é essencial. Quem vai conversar na comunidade é o voluntário. Para isso, eles têm 4 horas por mês para se dedicar a buscar sindicato, líder comunitário, a escola, a uma loja que vende material de construção, não importa. O importante é levar essa mensagem de que a gente precisa te ajudar a ficar vivo. Tá? Então, é essencial. Assim como segurança, tem outros temas que são inerentes ao negócio, que também são importantes a gente estar, de alguma forma, trabalhando. Então, temas difíceis para a empresa, como mudanças climáticas. Não sei se alguém tem facilidade em falar sobre mudanças climáticas aqui, mas é um tema que pesa, né? É difícil. Né? A gente pensa no hoje, mas e ali na frente? Como é que estamos? Então, é um exercício, junto com o ODS, que a gente faz bastante, de olhar para frente, pensando em 2030, e voltar para trás e se posicionar, tudo de olho fechado, respirando fundo. Assim, um exercício com adolescente e criança gosta bastante. Né? Para ele poder se posicionar, se enxergar hoje e querer aquele amanhã que ele enxergou lá, em 2030. Então, também o voluntariado ajuda bastante nessa questão. São temas inerentes à energia. E entre outros. Enfim, nós passamos por um sprint recentemente, estamos agora focando no que vamos fazer. E a dúvida era, vamos abrir mão e vamos só com causa do colaborador, etc. Não, e a gente viu que o trabalho do voluntário híbrido, para nós, ainda é a melhor solução. A gente conversou com muita gente. Então, vamos lá ver a causa do colaborador, mas vamos, a Silvia Nakashi também ajudou bastante, e vamos, sim, trabalhar com as causas do negócio, que, afinal, a gente está falando de vida, tá? Que a vida está em primeiro lugar. Falando de energia, né? Eu vejo o trabalho, o retorno do voluntariado como uma energia também, né? Trabalhando na Siemens. Traz uma sensação tanto para a pessoa que está se beneficiando, tanto quanto o voluntário, ele volta mais motivado, ele descobre um novo conhecimento, né? Por exemplo, eu não sou professora, mas eu dou aulas voluntárias, e para preparar as aulas, os voluntariados acabam aprendendo temas que eles também não conheciam antes. Por exemplo, eu dou a matéria de apoio contábil lá na Siemens, e divido com 4 pessoas. Dessas 4 pessoas, 3 estão na área. Uma pessoa é engenheiro, então ele não entende 100% de contábeis, mas ele buscou o conhecimento porque ele tinha interesse, então está sendo um retorno para ele, um retorno para a empresa também, porque ela vai estar tendo um colaborador mais engajado. Muitas vezes, os próprios alunos que são efetivados, que são contratados, eles, no curso, já receberam um treinamento, né? Tanto que a gente tem matérias de segurança, a gente tem matérias de saúde, matérias de comunicação. É uma grade muito vasta, e então tem um retorno para a empresa também, essa causa. Nós enxergamos com muito bons olhos essa coisa das empresas estar estimulando o voluntariado na região, principalmente nas regiões onde eles têm atuação. Acho que cria uma oportunidade para as pessoas que sempre quiseram fazer algum tipo de trabalho, poder fazer de forma
efetiva. Algumas pessoas que não tiveram vivência, às vezes não gostam poder ter essa vivência, de repente se encantar. Eu conheço muita gente que nunca foi, não tinha a menor sensibilidade para isso, e a partir de uma vivência lá tem ajudado a transformar algumas vidas. Então, poder proporcionar e conectar essas pessoas ao mundo real, né? Porque a gente tradicionalmente vive em bolhas, seja dentro do nosso trabalho, na nossa família ou na sociedade, aquela coisa toda. Então, romper essas bolhas, poder se tocar, pegar, né? Eu acho que é uma coisa que faz muito sentido. E eu acho que isso cada vez mais vai acontecer à medida em que a gente procura um mundo mais sustentável, mais saudável para poder se viver e conviver. Então, não adianta a separação, né? Então, como eu falo, não existe um Morumbi bom com Paraisópolis ruim. Aqui o Morumbi sente a questão da segurança como um problema e acusa Paraisópolis com relação a isso, e a gente também já sofre tanto quanto. Então, como é que a gente se ajuda a sair dessa situação? Então, é conectar pessoas, entender os seus problemas e buscar soluções neste contexto. Então, é perfeito, eu acho que temos que estimular. Uma coisa importante que é a questão do diálogo, né? Então, é muito comum, Samantha, a gente receber executivos lá e falar assim: eu quero que os meus voluntários façam esse trabalho. A gente fala: putz, mas esse trabalho não tem a menor conexão com o que a gente quer, o que gostaria, ou com a nossa missão também, né? Então, essa coisa de, às vezes, a empresa define o território, então vai ser Paraisópolis. E aí a empresa vai lá e define qual é o trabalho, aí ela pega os voluntários dela e fala: aqui vai ser assim, assim, assim. Então, isso não funciona numa comunidade, numa sociedade que está disposta a pensar soluções, né? Então, tem um impacto concretamente quando, e acontece muito, de uma solução vir pronta, num contexto de pessoas que, a maioria das vezes, só viram num livro, né? Então, eu acho que buscar o diálogo, entender como é que essa missão se encaixa dentro do contexto do seu território, porque, às vezes, essa missão não cabe naquele território. Então, quando a gente fala assim que manda embora, mesmo a gente manda embora. Eu quero montar isso aqui, fala isso aqui não dá para. Eu quero fazer outra coisa, dá certo? Se não dá, é melhor ir para outro canto. Então, a gente também ajuda nesse contexto, né? Então, quando a gente fala assim de comunidades empoderadas, essa coisa de empoderamento está até chata agora, né? Que a maioria lá são tudo mulheres também, a mulherada que toca a vida e que eu acho um espetáculo, que a força da mulher e a energia que a mulher tem nesse contexto, fala, já está ficando chato esse negócio de empoderamento de mulher, que não pode falar mais nada que é. Então é o seguinte, então tem a comunidade está disposta a se empoderar efetivamente, a saber o que quer, buscar. Quanto mais as comunidades souberem o que querem, mais elas vão conseguir dar opinião concreta com relação a ações. E eu tenho certeza que todas as vezes que isso foi participativo, o resultado foi melhor. Eu não sei se tem voluntários da CEA aqui, mas eu tenho vários ex-CEAs aqui. Mas, por exemplo, nós fizemos um trabalho com eles, gerou um resultado de uma marca, essa marca estava criando um produto e uma linha de uma confecção, uma coleção. Isso, ano que vem, foi para São Paulo Revolution esse ano que vem vai estar na São Paulo Fashion Week e vai começar a vender coisas e espalhar pelo. Então, isso é legal. Então, mas foi construído, não foi uma coisa que chegou lá assim, a gente quer fazer isso. Aconteceu, se conectou e está dando certo. Porque, às vezes, a gente vai lá, não está conectado, acaba. A gente está com o pessoal da Humanities aqui também, que temos uma voluntária deles que desenvolveu o projeto nosso da Horta na Laje, e o projeto ganhou o prêmio em Paris, no ano passado, que é a Nayara. Então, mas foi uma necessidade que o NAD tinha, de dentro de um contexto de sustentabilidade, que se encaixou. Então, que a gente consiga dialogar mais, que seja menos os meus voluntários, menos o projeto daquele jeito, e tal, mas que a gente consiga construir. Só assim as coisas vão poder andar. Sonhar junto, né? Sonhar junto, de fato. A Laís, aqui do Litros de Luz, também está aqui. Eles têm um trabalho lindo, não sei quem conhece. Eles passam 2 meses dentro da comunidade antes de trazer os meus voluntários, justamente para entender o que é a comunidade, aonde precisa de luz, que tipo de luz? É um poste? É a lanterna? É dentro de casa? Como é que vai ser? Quem que é aqui o multiplicador ou o polinizador, né? Para poder depois dar condição para esse projeto continuar. Então, a gente tem visto, né, que é uma realidade em termos de novos modelos, entender a comunidade, entender aonde ela é boa, para fomentar aquele bom, aonde ela precisa de um apoio, mas que ela mesma consiga fazer a coisa funcionar, né?
Eu queria saber também, outro tema que tem a ver com isso, que tem sido apontado como demanda, é a questão da longevidade dos projetos, né? Quem aqui tem essa preocupação de que o projeto seja um projeto que aconteça ao longo de um tempo, que possa ser medido? Não é chegar lá e pintar o muro. É pintar o muro, cuidar da quadra, ver a nota das crianças, ajudar a ver se aumentou o índice de aprovação, etc. Quem já está nessa pegada hoje na empresa? Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4. Já temos aqui algumas demonstrações. Eu queria, de novo, vamos começar lá pela Ana, como é que está essa questão do projeto longevo, onde vocês medem ao longo de um período maior e tem uma relação com a comunidade. A gente teve aqui também o começo. A CPFL, ano passado, lançou um piloto dentro da comunidade de Osiel e está desenvolvendo esse trabalho com eles e vai multiplicar para o restante da planta da CPFL. Então, assim, a gente está vendo isso acontecer. Eu queria entender como é que está na EDP. E, gente, por favor, é um bate-papo. Ninguém quer falar nada? Levanta a mão aí, pega o microfone. Pode contribuir, a gente quer ouvir vocês também. Não dá para todo mundo sentar aqui, mas, olha, todos merecedores de vir aqui contar. Vocês têm lindas histórias para dividir com a gente. Por favor. Eu só quero corrigir, eu falei Denis da Humanitas, eu acho, mas é Denis da Habitat. Habitat, que é o voluntário dele lá, que eu falei Humanitas. Humanitas é outro projeto. Bom dia, pessoal. Eu sou a Andréia, eu trabalho no Instituto CPFL, com um programa de voluntariado há algum tempo lá já, fazendo a transição aqui para a Gabriela Galo. A Camila também veio, está começando com a gente lá na equipe há pouco tempo. A gente começou realmente um trabalho ano passado numa comunidade bem vulnerável, né, um assentamento que tem cerca de 35 mil pessoas morando no local. É uma comunidade de muita relevância para a cidade e para o negócio também, porque o nosso negócio também é energia, e é uma comunidade que tem muito problema com desvio de energia, com a questão de não pagamento das contas, né, de inadimplência. E agora, com a fala do Gilson, a gente está aqui justamente falando sobre essa questão da nossa entrada lá. Nós entramos, ouvimos, né, um pouco das dores do pessoal da escola, mas existe a dificuldade, realmente, de pensar de uma forma sustentável, porque, muitas vezes, a gente tem as limitações dentro da empresa em relação a essas diretrizes. Até que ponto a minha necessidade, o meu desafio enquanto empresa, enquanto negócio, é desenvolver um diálogo com a comunidade, tentar desenvolver alguma coisa junto. Então, assim, para a gente que está aqui sentado ouvindo, a gente fica com a cabeça cheia de novas ideias e vendo muitas possibilidades, mas existe dentro da empresa, estou falando assim, né, no nosso caso, é um desafio que a gente tem de levar para a empresa isso. Olha, a gente pode chegar lá e falar assim, vamos fazer isso aqui que fica legal. Então, a dificuldade, o desafio que a gente tem hoje é estreitar esse diálogo. E o Gilson falou várias vezes, até eu comentei com as meninas, ele está aqui como comunidade, e, na fala dele, a gente ouviu desde o início diálogo, 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 diálogo. Então, acho que esse é o desafio para a gente, sabe? Levar para dentro da empresa esse entendimento. Não dá para a gente chegar lá e fazer o que a gente quer fazer conforme o negócio, alguma coisa assim. Então, existe realmente essa necessidade de ouvir mais, de aprender a escutar mesmo, e ter a boa vontade, né, de trabalhar uma estratégia em conjunto, mas levar isso para dentro da empresa. Acho que o grande desafio não é o voluntário ou o coordenador do programa dialogar com a comunidade, não é. A gente está lá, a gente foi, visitou, a gente sentou lá e entendeu. O desafio realmente é fazer com que a direção da empresa abrace a causa, entenda que realmente é importante esse diálogo. Você tem alguma experiência, ou você, ou alguém aqui... Desculpa. Vocês têm alguma experiência para compartilhar com relação a isso? Como que se consegue chegar lá na direção e sensibilizar? Porque também é isso com relação aos voluntários, né? A gente sensibiliza os coordenadores, os analistas, aí chega na média gestão, ou às vezes até na alta gestão, e você tem aquela barreira. E aí essas pessoas que estão abaixo hierarquicamente não veem a disponibilidade para ir participar, porque não sentem que seja visto com bons olhos. Aí você está me dizendo que o projeto também enfrenta isso. Você compra e não consegue. Alguém tem uma boa prática para dividir? Oi, tudo bem, gente? Eu sou a Vládia, eu sou a coordenadora da área de responsabilidade social da Claro Brasil.
E a gente teve agora a fusão das 3 marcas e a gente tinha essa grande dificuldade de, além de ter projetos diferentes das 3 marcas, e também chegar no corpo diretivo e falar para eles o que a gente queria com esse novo programa, porque existia uma demanda. Ninguém está se engajando para os projetos, e a gente era cobrado disso, né? E o que tem que ser feito? Só existia a cobrança. E o que a gente fez? Bem, vamos contratar uma empresa de pesquisa para ouvir os colaboradores das 3 marcas, porque são pessoas de perfis completamente diferentes, de mundos diferentes, inclusive. E a gente trouxe os insumos dessa pesquisa, e a gente, quando nós éramos cobrados pelas ações, pelos resultados, do porquê não estavam se engajando e tudo mais, a gente levou tudo isso para eles, mas já com uma proposta de um novo programa. E aí, atrelado, inclusive, nós pedimos, dentro dessa pesquisa, ouvirmos eles também, porque cada empresa, que é a NET, a Claro e a Embratel, eles têm os CEOs, e eles pensam completamente diferentes, né? Como que eles enxergavam? A gente colocou os 3 na sala, numa sala só, e a gente quis ouvir de cada um deles, sem combinar discurso, o que eles queriam do programa de voluntariado. E os 3 tinham opiniões completamente diferentes do que era o programa, o que eles queriam desse programa. E dali a gente pegou insumos, nós construímos esse projeto novo, pegando as dores dos nossos voluntários, as virtudes dos nossos voluntários, o que eles queriam fazer, o que o corpo diretivo queria fazer também, o que ele entendia daquilo. Então, eu estava atendendo ele também, e assim a gente reformulou o programa inteiro. Eu acho que a gente poderia também pensar que a empresa ela não é um espaço pronto, né? Então, como todos os lados de uma história, sempre tem muitos preconceitos que são implantados, né? Então, eu não conheço nenhuma pessoa pronta dentro da empresa. A gente trabalha com muito diálogo mesmo. A ideia é você chegar lá e falar, olha, o que a gente pode fazer, consegue, o que vocês precisam, do cruzamento de muitas variáveis, que será que a gente consegue fazer junto, né? Porque cada um vai com a sua expectativa, com o seu conhecimento, com aquilo que a empresa também pode oferecer, fora o que ele pode oferecer. Mas talvez a gente precisasse desmistificar um pouco a figura do voluntário, a figura da empresa e a figura da comunidade. Você me mostrou o Denis ali agora. Você lembra que a gente conversou? Quando você falou de Paraisópolis, o que eu perguntei para você? Você lembra? Foi de Heliópolis, na época. De Heliópolis. O que eu te perguntei? Não, que pergunta, né? Vamos ver se a gente lembra. Assim, referente como que eles se enxergavam, né? E a gente falou, inclusive, no meu discurso, que inclusive eu mudei depois dessa conversa. É mesmo? Que bom. Sobre bairro educador, né? Uhum. Então, hoje, cada vez mais, Heliópolis se apresenta, a Cleide, que é a liderança comunitária, com muito orgulho de Heliópolis ser um bairro educador. E mesmo que a gente está fazendo uma conversa para levar empresas para lá, isso tem que ficar muito claro. Olha, Heliópolis tem, sim, suas necessidades, mas está cada vez mais buscando colocar todos os bons exemplos dos projetos que existem lá, né? Foi ótima essa conversa. Que bom. Então, é um bairro, né? Tem gente morando lá e quer ficar melhor, quer ser melhor, quer se relacionar. Acho que a gente, desmistificando todas as partes, o diálogo fica mais simples e mais fácil. Acho que chega mais fácil. Então, por exemplo, dentro da empresa, tem as mesmas pessoas que estão fora da empresa. Tem segredo nisso? Não tem. São os mesmos preconceitos que estão lá dentro, as mesmas dificuldades. As pessoas tímidas que têm medo de arriscar, aqueles que se arriscam demais, aqueles que falam que não deviam. Tudo está lá dentro da empresa, não é? Então, e do lado de fora se tem aquela coisa, a empresa. Não, gente, a empresa somos nós, dentro e fora estamos ali, né? Então, se a gente conseguir tirar um pouco essas capas, desnudar cada um dos personagens aí, né, a gente vai conseguir se relacionar melhor e fazer um trabalho melhor junto. Acho que isso é essencial. Essencial. Nós tivemos uma experiência, por exemplo, dentro do Desafio do Bem, na empresa, onde uma equipe quis trabalhar com uma organização social no Espírito Santo e nós demos capital semente de R$3.000 para a equipe, certo? Essa equipe ela conseguiu alavancar mais de R$45.000 com parceiros.
E tivemos a mesma experiência em Gurupi, onde eles levantaram R$77 mil com parceiros, eles alavancaram. Esse é um valor, muitas vezes, que a empresa põe num projeto incentivado para poder desenvolver uma organização social. E o voluntário foi ali, arregaçou a manga, bateu de porta em porta, de fornecedor de empresa, de padaria, teve de tudo. E conseguiram levantar recurso para fazer assim, desde fazer uma quadra até fazer uma horta para 700 crianças, que leva alimento para casa, alimenta as crianças que estão ali, e agora tem um selo de horta orgânica, que eu nem sabia que tinha esse selo. Então, eu acho que é como que se alinhava isso. Primeiro, como é que você desconstrói, e como que se alinhava depois aquilo que a gente pôs no chão. Tá? Eu gostaria de complementar aqui, Ednei, do Bradesco, tudo bem? Eu acho que é um processo, concordo com você, e a fala do Gilson também é interessante, de que não adianta vir aqui fazer o que você quer, né? Precisa ter sentido. Nós temos um programa muito amplo e a gente tem ações, por exemplo, de educação financeira que tem uma total relação com o nosso negócio, né? Mas a gente também apoia qualquer outra frente de trabalho. O programa, enfim, a gente é 100 mil pessoas, então é muito amplo. Acho que cabe tudo e é um processo contínuo. Nós temos um exemplo claro em Curitiba, nessa Páscoa, que os voluntários achavam que tinham que arrecadar ovo de chocolate e levar numa instituição. E a instituição falou, olha, nesse período aqui, a gente está precisando de material escolar. Né? Para nós vai ter mais validade você arrecadar todo... Passou uma lista, lá foi em 2.000 itens que eles arrecadaram. E fez sentido. Então, acho que é um processo natural que a própria comunidade também vai impor. Né? Se ela não faz isso como Paraisópolis já faz com sabedoria e consciência, talvez, aos poucos, ela vai... Você está trazendo chocolate aqui, pô, minha criança está obesa, ou não pode, tem restrição, sei lá, tem tantas implicações, e aí o voluntário no escritório quer juntar um monte de chocolate na mesa para dizer, olha, a gente fez isso. Então, às vezes, o que o cara espera da experiência dele nem sempre vai de encontro com a necessidade da comunidade. Isso é um processo, e a gente respeita isso lá também. Sim, outro dia, eu ouvi, estava acompanhando um executivo gravar um vídeo, e ele falava assim, estava gravando, ele começou o discurso, aí ele olhou para o cara da câmera de trás e falou assim, com quem que eu estou falando? Aí o cara falou assim, com empresários, não sei o que, da área do comércio. Ele falou assim, não, estou falando com pessoas. Né? Então, a gente está tratando de pessoas. Né? Então, a gente tem que enxergar pessoas como elas são. Né? Então, às vezes, a gente separa as pessoas por classes, quer dizer, se um terremoto acontece num lugar, vale mais que acontece no outro. Então, a gente tem que criar essa sensibilização de que ali é a gente. Então, acho que é a primeira coisa. Quando a gente não consegue tudo isso aqui que o pessoal falou, que é esse mesmo caminho, a gente vai nos números. Então, o executivo lá, que é o fodão, ele vai olhar o número. Então, quanto que ele está deixando de arrecadar? Em Paraisópolis foi assim. Eu tenho 21 mil domicílios, todo mundo com conta irregular, ninguém pagava e exigia energia boa, porque lá a gente quer coisa boa, viu? Ninguém pagava nada mais. Claro. Não. E a gente estava ligado com a rede do Morumbi. Se cortasse lá, cortava no Morumbi, eu queria ver. Você entendeu? Então, a gente queria energia boa. Então, quando a empresa veio olhar, ela falou o seguinte, olha a minha perda aqui durante o ano. Então, 35 mil pessoas, não sei lá quantos domicílios tem ali, ela tem uma perca de receita, concretamente, ali. Se ela fizer um programa usando a perda dela, então, vamos dizer que perdeu 1 milhão no ano, certo? Então, ela pega esse 1 milhão no ano e investe para formar a gente, porque vocês estão como voluntários lá, mas tem uma estratégia muito clara de que vocês querem regularizar. E isso vai virar receita depois. Então, empresa, estão perdendo aqui 1 milhão por ano. Pega esse 1 milhão aqui, em 2 anos, a gente vai 50% eu vou regularizar. Mas depois eu vou chegar num processo em que eu vou ajudar a comunidade a se desenvolver, eu vou regularizar a minha área, quer dizer, eu vou criar uma situação que seja possível fazer. Porque quando a empresa, quando a gente é de energia, de água, que tem cobrança, ela vai lá, ela já é a seguinte, ela não é bem-vinda não, viu? É proibida até de entrar. Então, se você não criar um espaço de aproximação, de diálogo, é complicado. Quando o Casas Bahia foi inaugurar que a gente começou a conversar, o pessoal das lojinhas lá falou o seguinte, eu meto fogo no caminhão. Verdade, eu meto fogo no caminhão. Entendeu?
E aí, como é que a gente pode fazer um processo de entendimento de que as pessoas de Paraisópolis já iam para a Casa Bahia de Santo Amaro, de Pinheiros, e não estava gerando nenhum emprego, não estava ajudando ninguém na comunidade. E as pessoas em Paraisópolis compravam na caderneta. E as pessoas da Casa Bahia só vendem no CPF. Então, até chegar nesse entendimento, foi um processo. Não foi assim, vamos montar a Casa Bahia. E olha que a gente queria, nós fomos pedir. Bradesco, a mesma coisa, nós montamos lá, seu Trabuco, seu Pancini. Entendeu? Foi um desafio de colocar, de fazer, porque tinha um monte de empresas de agente de crédito lá, e isso tem os agiotas também. Entendeu? Então, tem um mercado ali que, assim, tem um banco aqui, é complicado. Então, quando o coração não vai, você tem que ir para os números. É um prejuízo para a empresa deixar de dialogar. Quando saiu a nova classe média, né, que o povo descobriu que tinha dinheiro, né, esse dinheiro continua lá e tem muita gente que não está usando, que não está entendendo e dialogando com aquele público que pode consumir muito mais energia de qualidade, que pode consumir muito mais conta telefônica, que pode consumir muito mais. Né, o Gato Net lá, se a Clara não for para lá e botar o gato lá, a net lá, vai ter Gato Net. Porque as pessoas não vão deixar. Então é o seguinte, está perdendo receita se não for colocar. Aí o pessoal fala assim, não, eu não ponho, estou falando de vocês não, tá? Estou dando por exemplo. Eu não ponho porque o pessoal vai roubar. Cara, se você não pôr, vai continuar roubando. Então vamos fazendo. Uma hora vai diminuindo, no final, o que era perda vira investimento e o cara começa a olhar de outro jeito lá na planilha. Então vai por esse caminho que eu acho que dá certo. E lembrar também que o negócio é muito maior que o voluntariado, né? Então, quando você traz essa questão, é bem importante, porque o voluntariado é meio aquele bálsamo que ele vai ali, entendeu? Agora, quando você leva o BT0, você tem que regularizar, né? Você tem que fazer... Você ganha até orçamento aí. Que o pessoal não quer botar o orçamento no voluntariado. É diferente. Então, o voluntariado ele vai, às vezes, como um abre-alas, para chegar mais com o coração e as pessoas trabalhem um relacionamento muito perto, mas de uma coisa pequenininha, mas é boa, entendeu? Porque é necessário, importante, é para fazer mesmo. Mas a empresa ela tem aquilo tudo para fazer. E se ela não conseguir a receita, ela também vai deixar de existir. Então, todas essas nuances, por isso que eu falo, alinhavar, é um pouco isso, né? Ninguém faz nada sozinho e a empresa ela tem inúmeras áreas, porque uma precisa mesmo da outra. Cada vez que uma área consegue entender melhor o processo da outra e que o meu sucesso vai ser o sucesso dela e dele, a gente consegue ter uma empresa um pouco mais humana e compartilhando e trocando e fazendo ponte com o lado de fora, do muro de fora, que, no final, não tem muro, é ponte. Né? Então, acho que esse trabalho nosso é delicado, sabe? E bonito. Ana, quando você falou isso, não sei se vocês notaram aqui, mas a minha veia mercadológica fez tum. É assim, esse é um sonho que a gente vem sonhando faz um tempo, né, Bruno? A gente quer isso. O que, no meu lado marketing, eu chamo de marketing de experiência, que é as empresas finalmente se tocarem e, ombro a ombro, com os seus clientes, irem lá na comunidade, irem lá na pracinha, irem lá e construir esse mundo novo junto. Porque essa relação, que era o que você estava falando, né, da empresa ir lá, e aí a comunidade passar a ver com outro olho, poxa, ele não está aqui para brigar comigo, ele está aqui para me ajudar a iluminar a minha rua, eu chegar mais seguro em casa. Pô, vou pagar a conta. Né? Não é que não pague porque não quer, né? Mas vou repriorizar as coisas para poder pagar a conta. Né? Então, a gente acredita muito nisso. Vocês viram, aí vou linkar com a apresentação do Bruno, né? Que esse aí é meu papel, né? De dar a liga aqui da história. A gente está construindo que a nossa plataforma permita isso. Se vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, vamos sentar e conversar. A gente está pronto para virar a chavinha e vocês chamarem a sociedade para dentro da plataforma de vocês, vocês chamarem uma outra empresa e fazem em conjunto. Vocês chamarem 2, 3 instituições e realizarem uma ação diferente, algo que possa fazer mais coisa ainda por mais gente e até com menos esforço para vocês. Agora, a Fabi está me sinalizando umas 10 vezes, tem alguém ali no fundo? Por favor. Eu vou levantar, senão vocês não vão me ver. Eu sou a Adriana, eu trabalho na MRS Logística, não sei se alguém já ouviu falar, mas é uma empresa de ferrovia. Né? No nosso Brasil, hoje, a ferrovia está aí há muitos anos. E eu trabalho hoje, né, houve uma mudança de gestão, eu sou da área de relações institucionais e cuido do Estado de São Paulo, de todas as comunidades que estão no entorno da linha férrea. Né? Então, como a nossa amiga da CPFL falou sobre essa questão de a empresa entender o problema. Então, assim, a gente tem uma luta
que, graças a Deus, hoje a gente conseguiu, através de muito diálogo, através de... A gente tem um programa que chama Espaço Aberto, onde a gente traz a comunidade para dentro da empresa, para a comunidade conhecer o que é MRS, qual é o negócio dela e por que eu estou ali. Porque nós temos um indicador de acidentes e atropelamentos. O ano passado, a gente fechou com 18 acidentes no estado de São Paulo, o indicador da empresa foi perdido. Então, a gente tem muito trabalho que a gente faz com essas comunidades. Então, um exemplo para vocês, em Taubaté, a gente tem uma comunidade que chama Água Quente, e era uma comunidade que ninguém entrava. A gente tem o tráfico, em várias comunidades, a gente tem que conversar com eles, tem até esse relacionamento com eles também. E aí, através de uma inspeção que a gente fez no trecho, andando, vendo o que tinha ali naquela comunidade, o que eu, como empresa, poderia fazer para melhorar aquilo e também melhorar o meu problema. O meu problema era era roubo, furto, quando o trem de carga passa e às vezes para. Então, eu tinha vários problemas. E a gente foi entender, mapeamos liderança comunitária, entendemos qual era a necessidade deles, era o quê? Limpar o mato, cortar a árvore, tirar aquela imagem que a Água Quente tem na cidade de ninguém entra na Água Quente. Eu falava assim, vou lá na Água Quente. Nossa, você vai na Água Quente? Você não tem medo? Eu falei, não, gente, eu vou lá na Água Quente que eu tenho que desenvolver o trabalho e não tenho problema nenhum em entrar na Água Quente. Não só Água Quente, tem várias, E aí a gente conseguiu. Isso já faz uns 3 anos que a gente mudou toda a cara daquela comunidade. A gente trabalha com projetos incentivados, através das leis de incentivo. Então, alguns projetos a gente consegue levar para a comunidade. Então, assim, para as meninas, tenham força e perseverança. E, assim, é um trabalho de formiguinha que a gente vai conseguindo fazer. Porque, mesmo internamente, são várias áreas. Eu falo que a gente tem várias empresas dentro de uma. Não sei se algumas aqui são assim também. Então, você tem que ir lá integrar todas as áreas para que elas entendam que, sim, tem uma comunidade, são pessoas. Por exemplo, a gente tem um 0800 que a gente recebe chamado de pessoas que o trem está fazendo barulho à noite. Só que o trem passa, eu tenho uma grade, tem que cumprir. Então, assim, o pessoal fala, mas a ferrovia já estava aqui quando eles vieram. Eu falei, mas não importa. Se eu estou fazendo barulho, eu tenho que entender o problema dele. E aí a gente vê o que é e desenvolve os trabalhos. E, assim, aí depois que você já ganhou a comunidade, é só os louros que a gente colhe, porque eles agradecem, eles já têm o WhatsApp e manda mensagem. Então, assim, eu queria dar esse exemplo que a gente vive lá, na empresa, e que não é fácil, mas que depois a gente vê o reconhecimento. Tem mais alguém? Posso fazer primeiro? Pode. Gilson, você disse que são 32 projetos, Esses projetos, que eu não sei se são os maiores da orquestra, do balé, eles são projetos via lei de incentivo, ou é que a gente chama de dinheiro bom, ou são patrocínios diretos? Então, a gente, no decorrer do processo, a gente descobriu essa história dos incentivados. Então, o pessoal fala, nossa, tanta gente no Morumbi, tanta empresa e tal. A gente ligava, o pessoal fala, não dá, porque o budget, não sei do quê, tá. E aí a gente falou, putz, tem uma oportunidade aqui dos incentivos fiscais, mas para poder aprender a fazer é complicado, porque a gente podia ter uma empresa para contratar, para fazer aquela coisa toda. E um grupo de voluntários, na época, ajudou a gente a montar um pessoal de marketing até do Bradesco, Rose e Santiago. E a Rose sentou com a gente e falou assim, vamos ensinar vocês a fazerem toda vez que vocês precisarem, qualquer empresa vão poder fazer. E hoje a gente tem todas as leis. Então, a gente tem FUNCAD, tem CONDECA, tem PROAC, LPI, Lei Rouanet Federal, Lei do Esporte. Então, a gente utiliza bem das leis de incentivo para manter, até que a gente consiga criar os programas, para que os programas sustentáveis rendam. Por exemplo, o cartão Nova Paraisópolis, ele dá R$13 mil por mês. É uma boa receita. Com o banco, a gente tem uma expectativa muito maior. Mas, para ele suprir a demanda, ela é bastante... vai demorar um pouquinho. Mas a gente está nesse caminho de não ter que precisar das leis, mas a gente utiliza bastante. E tem recurso direto também. Vocês inscrevem os projetos? Sim. Hoje nós estamos organizados lá em 7 associações, 7 ONGs, 10 espaços físicos, uma empresa, porque, às vezes, então nós temos lá uma rádio comunitária, tem um jornal, então e tem um buffet também, então elas oferecem notas, porque as empresas precisam desse serviço.
E a gente tem feito, tem funcionado bem assim. A gente aprendeu que esse é o caminho que a verba boa é mais curta. E a gente está precisando, viu? Por favor. Flávia? Isso. Eu só quero dizer, assim, complementando o assunto em pauta, é que um sucesso de um programa de voluntariado ele tem que ser bem atrevido, como tem escrito ali, que eu me identifiquei muito com a blusa dela. Se a gente não for atrevido, a gente que cuida aqui do corporativo, e ter o objetivo final, que é o impacto social, e, para isso, a gente precisa muito ter esse objetivo final, ter o olhar principalmente estratégico para o programa, e não só aquela coisa lúdica, e você entender que esse impacto social e trazer ele dando voz ativa para todo mundo que está ali em volta desse programa, que seja a gente do lado do corporativo, o executivo, os colaboradores, a comunidade e as instituições que a gente vai apoiar. Então, eu acho que a gente sofreu muito, e o que o Gilson falou é muito importante, foi a virada da chave para o nosso programa, respondendo a sua resposta também, que eu acabei, o ponto principal não falando, que a gente ouviu muito a necessidade, tudo que a gente queria fazer, as instituições não podiam, gente, eu não preciso disso. E a gente está indo pelo caminho errado. A gente tem muita coisa aqui para oferecer, porque eu tenho muitas outras coisas que o meu colaborador pode oferecer, e eu tenho instituições carentes de outras coisas também que a gente não dá voz para ela. Então, eu acho que a gente precisa realmente dar voz para todo mundo. E quem está olhando para o programa, ele olhar, entregar aquilo que o executivo está esperando, atrelando todo esse outro movimento para poder ter o sucesso final do programa como um todo. Era só isso mesmo. Uma coisa que ajudou, talvez, na EDP foi que nós tivemos, por 2 anos, vamos chamar de voluntariado compulsório, só para liderança. Então, eram 200 líderes de diretor, VP, GO, GE, todas essas siglas que nós conhecemos bem, né? Entre si e organizados para fazerem as ações voluntárias também em lugares determinados, escolhidos por nós. E foi bem interessante. A devolutiva, assim, foi... Você vê um diretor falar, e a hora que eu entrei no abrigo, aquelas crianças abraçaram minhas pernas, eu não sabia o que fazer. Então, meu Deus do céu, né? Um diretor que fala isso, e na festa, quando terminou o projeto, ele levou a esposa dele, uma das crianças sentou no colo da esposa e não queria sair, né, do colo dela, e ele pegou o microfone e não conseguiu falar, só chorou. Enfim, eu acho que isso daí traz uma experiência muito rica. Teve uma briga inicial, mas se é voluntariado, como pode ser compulsório? Gente, menos. Estamos desenvolvendo competências, não é? Vamos lá, nós precisamos. Né? No fundo, são todos nossos clientes. É claro, no fundo, todo mundo que está na comunidade, seja no setor de telecom, seja de energia, de água, a sociedade é nosso cliente, a comunidade, aquela organização social é nosso cliente. Como é que a gente não olha para isso de um jeito diferente? Então, esse exercício foi muito bom. Todo mundo mudou? Não. Mas alguns, sinceramente, você percebe uma outra postura, uma abertura para conversar, engajou a sua equipe, estão fazendo o que tem que ser feito, e isso é com alegria que a gente vê, entendeu? Porque é processo. De novo, tudo é processo. Mudar é devagar, né? Fabi está sinalizando que tem alguém ali. Deixa eu só posicionar, que você trouxe a questão da competência. Esse era outro tema que estava planejado aqui da gente abordar com vocês. A gente viu em algumas empresas, Ricardo, no Banco do Brasil, quando a gente fez a pesquisa, acho que foi em 2016, levantaram que vocês tinham uma questão, né, de desenvolvimento de competência. Quem aqui tem, no programa de voluntariado, a questão de desenvolver competências? 1, 2, já menos. De forma sistematizada ou de forma indireta? Não, de forma sistematizada. Indireta, a gente sabe que é líquido e certo o que vai desenvolver, né? Tá. Então, a gente tem visto, essa já foi menos gente, mas também com uma outra tendência, mas eu não vou me alongar, porque tem 2 pessoas querendo participar e a gente quer ouvir vocês. Por favor. Bom, meu nome é Luana, eu trabalho para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, eu sou coordenadora local do Viva Voluntário, que é exatamente o programa que o Bruno mostrou ali. E eu estou vendo vocês falarem muito, né, dos objetivos da empresa, como é que liga, do local. Assim. Eu não sei se é porque eu sou internacionalista, trabalho para a ONU, aquela coisa, tudo para mim é muito
global, assim. E aí eu penso muito glocal, que é exatamente quando você age localmente, mas você pensa globalmente. E a minha pergunta, na verdade, vai para todo mundo que trabalha com voluntariado em empresas. Vocês trabalham com seus voluntários a ideia assim, de que o que eles estão fazendo localmente está tendo um impacto enorme de forma global? Por exemplo, o trabalho dos voluntários para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e foi daí que veio toda a ideia de se ter um Programa Nacional de Voluntariado no Brasil, ele é surreal, né? Eu vou dar um dado muito rápido, que é entre janeiro de 2012 e junho de 2012, as Nações Unidas decidiram contabilizar ações de voluntário no mundo, do voluntariado no mundo, e foi uma coisa muito rápida, assim. Foram 64 milhões. E isso foi assim, sem contar as pessoas que não sabiam que a gente estava contabilizando, que não tinham acesso à internet e que nem tinham entendimento do que era voluntariado. E aí eu pergunto, porque alguém mencionou assim, como é que você convence dentro da empresa a importância do voluntariado e tal. Se vocês conversam com o seu voluntário, para que ele entenda ou ela entenda que o que está sendo feito localmente está tendo um impacto global, porque o mundo ele é conectado. Você mencionou a questão das mudanças climáticas, mas é muito mais do que isso. A gente tem uma crise migratória, ninguém vai sofrer fome e ficar no mesmo lugar. Então, o que a gente faz no nosso dia a dia vai afetar o mundo. E minha pergunta é se vocês trabalham com seus voluntários essa consciência. Só respondendo aí, né? O voluntariado ele está dentro de uma caixinha meu lado B, que está dentro de uma caixona que mede impacto social e que é sustentabilidade. Então, o glocal, antes de mais nada, é um conceito da sustentabilidade, né? Por derivação, o voluntariado está lá dentro. Então, isso é bastante trabalhado. A questão da adaptabilidade, talvez, quando você coloca movimento migratório e tudo mais, seja, por isso mesmo, um assunto tão difícil das mudanças climáticas. O poder da gente se adaptar ao que vem por aí, e que está difícil de falar sobre isso, é um tema que a gente precisa combinar como é que nós vamos abordar. Né? Não dá para meter medo, não dá para ser muito leve. O que a gente vai fazer? Então, acho que essa é uma grande questão para quem está no mundo não só do voluntariado, mas na sustentabilidade, se a gente pensar mais amplamente, como é que a gente vai fazer essa transição? Acho isso fundamental. E, sim, se você cuidar bem do seu quintal, eu também, ela também, nós vamos ter um mundo melhor, não tem dúvida. Eu acho que isso daí é essencial a gente passar. Tá? Acho bem legal. Falando localmente, assim, a gente está bem conectado assim, a essas questões mundiais, e a gente sabe que o impacto que isso está causando. Eu tenho feito bastante provocação para o pessoal do Pacto, porque eles trabalham com as empresas, e eu falo, tem que ter uma experiência mais no local, pé no barro, vamos fazer coisas lá em Paraisópolis e tal. Então, eu gosto dessa coisa mundial, o melhor do mundo e tal, mas eu gosto da coisa que acontece, porque senão a teoria que não se aplica vira bons livros, mas a prática a gente não sabe como que é. Então, eu também quero provocar para que a gente vamos praticar, então, e que realmente impacta e que a gente contribuindo nesse processo todo, a gente coloca na nossa apresentação que tem um impacto e mostra o resultado. Então, eu acho que faz muito sentido contextualizar essa questão mundial, e acho que os objetivos ela vem puxando isso e vem com força. Eu acho que está ganhando cada vez mais força, mas a gente tem que ir para a base e falar só, isso aqui começou assim, vai assim, ganhou o mundo. Senão a gente não vai dominar o mundo nunca. Se a gente for dominar o mundo de cima para baixo, dificilmente vai ficar em pé. Pode. Em seguida, Dani. Então, eu sou Leniter, eu sou lá de Campinas, da empresa de saneamento da cidade, que chama Sanasa. Eu queria fazer uma pergunta para a Heloísa, mas antes de falar... Ela tem o microfone. Antes de falar um pouquinho lá do programa dela, a gente desenvolve vários projetos lá na Sanasa. Eu sou responsável, coordenadora do programa de voluntariado, mas eu acho que assim, o projeto que mais se aproxima do que a gente está conversando aqui hoje é um projeto nosso que chama Mãos à Obra,
que é alguma parceria que a gente faz com alguma entidade. Hoje a gente está com uma lá, que foi demanda de uma funcionária que apontou para nós que a gente queria fazer alguma melhoria. Chegamos lá, era alugado o prédio, era uma ocupação lá na cidade de Campinas, bem na periferia da periferia, quase em outra cidade, e era alugado. Então, o nosso primeiro desafio, enquanto voluntariado lá, foi somar forças para eles terem um local deles para fazer a sede, aquela questão toda. Isso foi um parto, foi muito difícil, mas a gente conseguiu, né, um local lá que era para equipamento social. Isso faz uns 2 anos já que a gente está nessa parceria com essa entidade, e a gente tem algumas ações que a gente desenvolve em parceria com eles, em festas e tudo. Mas, assim, a questão do negócio da empresa, né? Então, nesse terreno, teve que tirar algumas árvores. Então, a gente já combinou, junto com a entidade, que estava junto com a associação de moradores também, que são super parceiros lá, da gente fazer replantar as árvores que a gente teve que tirar de lá que fazia terraplenagem. Então, a gente está com um plano de ação bacana com essa entidade e junto. Eu acho que essa coisa que o Gilson fala, de reforçar que tem que estar junto e ouvir, nós já tivemos essa experiência de o pessoal querer fazer uma coisa e chegamos lá, não é isso que nós estamos precisando. Nós estamos precisando de outra coisa, que foi numa outra comunidade lá em Campinas, no São Fernando, uma vez. Enfim, é um aprendizado constante, os desafios são enormes mesmo, tanto com a média, com as gerências, com a diretoria, com os próprios voluntários. Eu acho que é desafiador mesmo, mas a gente pensa muito naquele que tocou o coração. E aí é que eu queria falar um pouquinho para a Heloísa, que eu tive uma experiência com o pessoal do Formar e da Iton, lá de São José dos Campos. Eu fiquei muito emocionada de ir lá falar para eles. São jovens de lá da cidade, que assim é super difícil entrar no programa, porque eles têm uns critérios rígidos, eu não conhecia direito, então são voluntários da própria empresa que dão cursos para os jovens. Eu fui lá falar um pouquinho com eles sobre poesia, sobre voluntariado, sobre solidariedade, porque os jovens, o gerente lá que me procurou, falou, não, eles precisam estar ouvindo essa coisa de solidariedade, porque solidariedade não se impõe. O Rubem Alves fala isso, ela brota, ela tem que brotar, e a gente pode, sim, incentivar a brotar, mas que não adianta impor, você tem que ser solidário a partir de agora. E foi um pouquinho isso que a gente conversou, e eu fiquei contente, porque, no fim, a gente fez aquela dinâmica do pote da gratidão. Foi uma palavra que a Heloísa falou também, que eu gostei muito, essa coisa da gratidão. E a gente fez o pote, e, no dia da formatura, eles abriram o pote. Tá? Foi super bacana. O que eu queria falar para a Heloísa é o seguinte... os funcionários dão um curso para os jovens, e eu entendi que vocês agora têm um grupo de pessoas de lá que dão cursos para os funcionários também, que você diz que tem um engenheiro da empresa que frequenta a sua aula. É uma continuação? É um projeto diferente? Como que é isso, Heloísa? Então, pessoal, é exatamente isso que ela estava falando, os colaboradores que são voluntários durante o expediente de trabalho, eles dão aula para os alunos lá do Formar. E lá na Siemens, por exemplo, eu estava conversando aqui com a Adriana, no café, tem várias empresas, mas o sistema da Siemens, então, hoje é um curso de aprendiz de administração, então, eles têm uma grade curricular, com as competências que a gente precisa desenvolver neles. E aí tem as matérias, o pessoal divulga quando está tendo processo seletivo. E aí, se você tem interesse em ser educador, você mesmo, no seu horário de trabalho, o programa é muito bem visto na empresa. Então, se você fala para o seu gestor, eu quero participar do Formar, e muito, muito difícil ele vai falar não, vai ceder esse tempo para o colaborador participar. E aí, o colaborador, independente se ele tem um conhecimento técnico, ele vai desenvolvendo isso. Então, é uma via de mão dupla, assim. Você vê a transformação tanto no aluno quanto no voluntariado, no voluntário, né? Então, é bem legal, assim. Lá na Siemens, por exemplo, se você viu a matéria de criatividade, lá que os alunos têm também. Criatividade. Você não precisa ser artista para você dar a matéria. Então, você vai lá, se inscreve, prepara a sua aula, desenvolve esse novo conhecimento e aplica para os alunos. Os alunos tem um processo seletivo. A Adriana está aqui, ela consegue Deixa dar eu mais só detalhes. repetir a pergunta para o pessoal da transmissão ouvir. Os alunos são externos,
filhos de colaboradores ou da comunidade ou só dentro das pessoas que trabalham na Siemens? Da comunidade. Sim. Pessoal, só antes da gente seguir, tem 2 perguntas ali que a Fabi me sinalizou, e eu queria só contar para vocês, dentro do nosso blog, do V2V, a gente tem várias boas práticas, Pote da Gratidão é uma delas, e quem tiver alguma sugestão também, a gente está sempre aberto, a gente quer criar esse campo, esse lugar de troca de experiências, assim como o evento, lá o nosso blog. Então, por favor, nos mandem boas sugestões aí de práticas, tá bom? Fabi, quem que está aí? Pronto. Oi. Já vai aqui, tá? Eu queria fazer uma pergunta para a Ana. Eu acho que não só a empresa que eu trabalho, mas praticamente todas as empresas aqui, tem essa questão de que a gente não está só em um local, a gente está em vários locais, com realidades diferentes, comportamentos, culturas, logística. E eu sinto que, muitas vezes, essa questão de resultado, às vezes, interfere um pouco. A unidade tal não está dando resultado. A unidade Y é melhor. E cria meio que uma própria rixa entre as unidades. E aí, quando você chama para falar assim, vamos pensar todo mundo no bem comum, ser voluntariado, isso, às vezes, atrapalha. Tanto logisticamente, porque a gente não tem uma equipe de responsabilidade social em todas as unidades, para a gente ficar falando toda hora e movimentando essa temática, como também isso, de que vocês estão fazendo lá, mas vocês vão fazer aqui, poxa, a gente dá lucro para a empresa, vocês estão dando prejuízo. Como que você vê isso? Assim, como que a EDP se também passa por esse trabalho? E essa questão de que, assim, até onde eu preciso pensar assim, não, vamos ter só programas corporativos que eu consigo com todo mundo, ou não, eu ainda preciso ter, sim, pelo menos um corporativo, mas outros que eu vou olhar localmente, as unidades, e vou trabalhar essas temáticas locais. Como que você chama? Viviane. Viviane. Desde 2014, final de 2014, nós fizemos com a Manaquei, né, um diagnóstico de como estávamos, do ponto de vista geral da cultura da empresa. E apareceu muito forte essa questão da fragmentação, que a gente já falou aqui. É uma mesma empresa, mas parece que tem 20 empresas na mesma empresa. Cada um aponta para um lado e segue, né, e desconecta. A comunicação é sempre um outro problema, a atitude do líder, a falta de propósito. Então, acho que, de alguma forma, as empresas têm problemas semelhantes, mais ou menos aguçados aqui ou ali. Mas, quando você entra no diagnóstico e entende os seus pontos críticos, e você percebe que o melhor caminho para atender aqueles pontos críticos é passar pela humanização dos processos, né? E daí você entra na questão do voluntariado. O voluntariado, desde então, ele passou a ser ferramenta da cultura, tá? De internalização da cultura. Então, é via voluntariado que a gente resolveu desenvolver as competências socioemocionais que a empresa requeria para ter uma liderança. No início, um pouco mais, realmente foi meio compulsório, mas os colaboradores nadaram de braçada, adoraram essa questão de, né, humanizar todos os processos e olhar para o cliente de forma diferente lá fora e olhar internamente para o cliente também de forma diferente. Saber que, se eu entrego a bola quadrada e ele está no meu processo, não vai rolar. Como é que eu faço para me relacionar bem o suficiente para, lá na ponta final, a coisa ter sido assim o melhor possível? Não tinha outro desenho, foi o melhor. Então, isso, de novo, também é processo. Está melhorando? Tá. Tem coisas muito legais que a gente poderia sentar para conversar sobre cultura organizacional e o voluntariado, olhando para isso. Nós estamos agora tentando ver, dentro da Roda da Felicidade, que é uma roda que foi desenvolvida lá dentro, a jornada do voluntário sob a ótica dessa Roda da Felicidade. Então, são exercícios bem interessantes que nós estamos fazendo. Quem conhece o Felipe Melo, do Canto Cidadão, ele tem auxiliado bastante a gente para fazer oficinas de... A gente chama Escola de Protagonista, foi o nome que a gente deu. Escola de Protagonistas, mas são oficinas de 8, 12 horas, onde a gente leva o colaborador, o voluntário, o líder, para realmente se perceber no ambiente e perceber o outro com outras características, tá? De outro jeito. É um movimento, a gente nem fala mais programa ou projeto de cultura, é movimento de cultura. Então, assim, é fluxo, quando é que você vai entrar?
porque todo mundo entra no seu tempo também. Não dá para falar, a partir de agora a cultura é essa. Não. Então, você vai ter todos aqueles que ainda estão pisando na bola, etc. Mas, como é movimento, você pode entrar a qualquer hora. Então, que esforço você está fazendo para nadar aquela onda? Tá? Acho que é um pouco isso. Não sei se respondeu, mas... A Kelly tinha uma pergunta, é isso? Na verdade, eu ia fazer uma fala, mas acabou virando uma pergunta. A fala que eu ia dizer é que eu entendo o que você diz da questão do diálogo, né? E o que eu entendo é que o programa de voluntariado ele é uma caixinha dentro de sustentabilidade e que esse diálogo ele exige maturidade e que as pessoas, as empresas, as comunidades, todos os segmentos que envolvem esse diálogo podem estar em graus de maturidade diferentes. E que, às vezes, você lidar com a expectativa desse outro é um processo árduo, né, que você tem que fazer uma construção e tudo mais. E aí, até respondendo um pouco aqui a sua provocação, Luana, da questão da ONU, de você agir localmente, pensando globalmente e tal, lá a gente tem uma experiência que é o nosso negócio, é o segmento do transporte. E aí a gente usa o Maio Amarelo, que é a nossa ação de maior impacto de voluntariado. Está totalmente alinhada ao negócio. Mas o que a gente faz? Olha, o objetivo é você prevenir acidentes e atender lá o eixo da objetivo 3, que é redução de 50%, né, e tal. Então, a gente trabalha com todos esses indicadores, mas a gente dá total liberdade para aquela localidade agir como ela achar melhor. E aí você tem ações de todos os tipos. Você tem diálogo com ONG, você tem diálogo com ciclista, você tem conversas com o poder público naquela localidade, e aí faz passeata, faz caminhada. Você tem montar oficinas dentro de uma escola pública que explica o funcionamento do semáforo. Então, assim, você tem de tudo. E aí eu acho que essa questão do diálogo e também você vê a maturidade dos atores que estão envolvidos e você verificar também a possibilidade que aquela localidade tem, né? Então, tanto desse voluntário de fazer as ações, como também do que esse público precisa. Mas é uma construção árdua, dia a dia e tudo mais e tal. E aí uma das coisas que eu ia perguntar é assim, como que você lida com às vezes a expectativa que esse voluntário tem, porque às vezes ele chega querendo mudar o mundo, né, e tudo mais. E aí você tem ali as premissas da empresa e tal. E também essa expectativa desse público que vai receber esse voluntário. E aí também de atender os números, os indicadores que a empresa precisa. Assim. Como que você lida com essa misturinha? Ana, antes de você responder, eu vou aproveitar a tua pergunta, Kelly, e quero ouvir a versão como é que esses quereres são administrados na instituição, porque acontece também, né? Quem vai buscar ajuda na instituição ou quem vai ajudar na instituição tem os quereres, e como é que você lida com esses dois quereres, com esses dois sonhos que nem sempre estão conjugados? Complementando a minha pergunta, eu não sei se você também tem essa questão, né? Que às vezes você tem lá uma ação que você deseja fazer, e aí tanto essas lideranças das áreas, como também as equipes falam muito de sobrecarga de trabalho, que isso acho que é agenda comum em todas as empresas, e aí lidar com as vontades, os quereres, mas também com a dificuldade do tempo. Vamos olhar tudo dentro desse movimento da cultura organizacional. No sprint apareceu que o tempo não serve mais como desculpa. As próprias pessoas que dão como desculpa e foram entrevistadas falaram realmente não cabe, mas é a desculpa que eu dou para não fazer, né? Então acho que assumir um pouco aquilo que você vem se enganando ou achando que está enganando o outro, né, também é interessante, porque é um microcosmos. A empresa funciona, mas é o nosso retrato lá dentro, conforme eu estava falando. Já que tem uma mini sociedade funcionando ali, todos os esquemas que acontecem do lado de fora, vamos dizer, se reproduzem dentro.
Então, as relações, para elas serem as melhores possíveis, a gente está criou e está em desenvolvimento, e que eu estou falando que tudo é processo mesmo, tem uma jornada que chama Meu Lado B, para você imaginar. Dentro do Meu Lado B existe o voluntariado. Então, o Meu Lado B é para eu conseguir enxergar a Adriana, não só pelas suas competências técnicas que ela foi contratada, mas vê-la por inteiro. Como é que eu vejo como uma pessoa inteira e diferente, e como é que eu tenho que me preparar para me relacionar com ela, e ela vai fazer isso com outro e com outro. Isso não é um exercício fácil. Então, nós vamos parar na sobrecarga, na valorização do tempo, ficar mais tempo trabalhando, a questão do estresse, a questão da depressão, a questão da síndrome do pânico. Todo mundo, as empresas vivem as mesmas coisas. Eu imagino que eu não esteja falando nada muito diferente, né? Então, desmistificar e trazer as pessoas para o real. Tem posturas que são colocadas muitas vezes por níveis de liderança ou de pessoas que assumem a voz da liderança, que são os próprios pares dos colaboradores, que eventualmente cerceiam a ação do outro, né? E você ouve o outro, quando você faz as rodas de conversa, falar: eu me sinto constrangido, eu não consigo sair, né? Agora, se o líder está ouvindo isso, a equipe inteira está ouvindo isso, o cara conseguiu falar isso, a próxima vez ele vai sair, entendeu? Então, muita roda de conversa, desmistificar conceitos e preconceitos que povoam, vamos dizer, o mundo corporativo. E não é um trabalho simples. É um trabalho não só de formiguinha, mas de uma formiguinha que acredita. A gente tem que saber que, olha, essa formiguinha, nós vamos insistir, vamos persistir, vamos lá, entendeu? Porque é o que está acontecendo fora, mas talvez fora as pessoas não estejam com a condição ideal de poder conversar. A gente, dentro da empresa, ainda tem a felicidade de poder falar: olha, agora esse tempo nós vamos fazer, nós vamos sentar e vamos conversar. E talvez do lado de fora nem todo mundo tenha essa oportunidade. Não sei se é da época de todo mundo, mas somos todos formiguinhas atômicas, então. Quem lembra do desenho? Quem não lembra, YouTube está aí para isso. Procura lá. Ó, a gente está com demanda aqui para começar a encerrar. Então, assim, Dani, ainda é pertinente? Já foi? Tá. Tem mais uma pergunta? Só um minutinho, que eu tinha provocado ali para responder. Você quer responder ou já está respondido pelo que a Ana falou? A explicação do organismo, do corpo, acho perfeito. Mas a gente aqui está num espaço de influenciadores. Então, se a gente não começar a provocar e abrir esse espaço, não vai acontecer, né? Então, o organismo, às vezes, entra um vírus e você tem que combater. Então, é esse processo. Eu vejo meu filho de 7 anos. O meu filho de 7 anos, ele fala coisas e faz coisas que eu não sei fazer. E eu estou aberto a aprender com ele. Então, cada um tem um saber diferente e a gente se completa. Se a gente entrar nessa vibe, a gente avança. Então, de formiga atômica a vírus do bem, quem é agora? Eu vou falar rapidinho. E eu trabalho na Fundação IOSP com o programa Formare. Não quero fazer propaganda, mas eu me sinto na responsabilidade de contribuir, porque a gente vivencia isso no dia a dia, e a Heloísa está aqui para nos representar, né, de uma forma de ter sido beneficiada pelo programa. E aí eu queria falar rapidamente de 3 coisas. Com relação à liderança, como que a gente faz isso? Então, o Formare, ele é um programa que acontece de voluntariado dentro da empresa. Esse jovem é um jovem que está vindo da comunidade do entorno da empresa. E quem dá aula para esse jovem são os educadores voluntários formados pela Fundação na nossa metodologia, que foi repaginada há 2 anos, que é a metodologia pelo desenvolvimento das competências. Então, esse é um ponto que traz bastante protagonismo, tanto para o jovem quanto para o educador voluntário. E aí, como que a gente faz com relação à liderança, né? A gente faz uma sensibilização da liderança. Então, a gente conversa com a liderança, explica o programa, tira dúvidas, conta para eles benchmarking de outras empresas, para que essa liderança possa liberar as pessoas a darem aula. E aí a gente sempre fala, né, que é aquela questão que acho que já foi também conversado aqui.
não é sempre, não é de cara, num primeiro momento, que as pessoas estão disponíveis a dar aula para jovens, elas ficam com receio, e aí tem a formação, a gente tem todo o material, faz as formações, e, às vezes, o que acontece? Não é naquele momento, mas aí ele começa a ver os colegas dando aula, ele começa a se interessar, e a gente, num primeiro momento, as empresas que começam conosco têm uma média de uns 40 voluntários para dar conta de um curso que tem a durabilidade aí de quase 1 ano, né? E isso a gente vê que, naturalmente, conforme vão passando os anos, e aí a questão de ser um programa de longo prazo mesmo, conforme vão passando os anos, as pessoas vão naturalmente se envolvendo com o programa e vão vendo os benefícios, não só nelas, como na comunidade, nos jovens, os jovens que são absorvidos pelo programa. E aí elas naturalmente se engajam nesse programa e buscam, todo mundo tem a sua hora e buscam. Então, a gente vê que começa com 40 voluntários, mas a gente tem casos de empresas que estão conosco há 17 anos, 19 anos, que têm fila de espera para voluntário, né? Então, que, além de ter um rodízio, tem fila de espera. E isso é fantástico, né? Porque, daí, quanto mais voluntário dando aula para esses jovens, melhor, porque eles conseguem ter uma visão muito mais ampliada, conseguem conversar com muito mais pessoas, sair com um networking mais estabelecido. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Um outro ponto que eu acho importante para contribuir é com relação à comunidade. Então, o Formar ele tem, sim, um processo seletivo, e esse processo seletivo, na terceira etapa do processo seletivo, ele envolve visita domiciliar. E, às vezes, dá trabalho fazer a visita domiciliar, mas a gente tem voluntários que gostam só de fazer essa parte, né? Que aí que já começa a estabelecer um relacionamento mesmo com as famílias, porque as famílias elas são parte fundamental no apoio dos jovens, né, durante o programa, porque é um jovem que está estudando e está fazendo formar, então tem muito, o dia todo, né, estudando. E essa família também vai, em alguns momentos, ela vai participar de eventos dentro da empresa. Então, já começa também a ter um relacionamento entre a empresa e a comunidade, que isso é fantástico, né? E por último, eu lembrei, enquanto todo mundo falava, eu lembrei de uma empresa que eu fui outro dia e que eles era uma formatura de jovens formarem. E depois eles contaram um pouquinho para a gente qual que era o foco deles, né? Eu achei muito interessante e anotei e vou dividir com vocês. Eles colocaram assim: todos têm algo para compartilhar e aprender. Só é bom para nós se for bom para o mundo. Eu achei fantástico. Eu anotei porque eu achei que era uma visão assim de futuro mesmo, né? Uma visão de futuro, e eu acho que todo mundo deveria pensar dessa forma, né? Independente da ação que está sendo feita, a gente tem que pensar mesmo no mundo, né? Se é bom para a gente, que seja bom para o mundo também. A gente tem que fazer sempre essa reflexão. Então, muito obrigada. Eu vou deixar vocês continuarem aí. Obrigada, querida. Tem mais alguma pergunta? Então, gente, eu vou pegar esse gancho, o Ubuntu, né? Todo mundo junto. Eu sou porque nós somos. A gente tem aqui alguém que ensinou ou lembrou a gente como é que se sonha junto, né? A gente tem alguém que lembrou a gente como se atrever, e a gente tem alguém aqui que lembra a gente como focar nesse atrevimento. Então, eu convido a todos a gente levar no coração, na mente, e distribuir para todo mundo nas nossas empresas, nas nossas vidas, o que a gente comungou aqui juntos hoje. No site da EDP está lá, né? Todos podemos ser voluntários, mas só é voluntário quem tem coragem. Então, obrigada pela coragem de vocês estarem aqui. E só é voluntário quem se atreve. Então, vamos embora, gente atrevida. Vamos embora fazer isso acontecer. Tá bom? A família V2V agradece a presença de vocês aqui muito. A Natália tem palavras finais aqui, né, para passar para vocês. E é isso. Obrigada gente. também, viu, Quero. Obrigada. Obrigada. Bom, pessoal, queria começar... Peraí, pessoal. Fica. Gilson, Ana, Elô, pode ficar um pouquinho só. Queria aproveitar para agradecer a presença de vocês com um presentinho especial. Gilson, Elô...
Bruno também ganhou o presentinho dele. A gente tem um problema sério aqui, que eu esqueço de apresentar as pessoas quando elas chegam, né? O Bruno é o nosso fundador e founder e presidente no V2V. E eu fiquei Por isso... tão emocionado com a fala do Gilson que eu nem me apresentei. Então, pessoal, obrigada. Foi realmente uma honra ter vocês aqui. E eu queria aproveitar e chamar o time do V2V também. Renata, Fabi, Renata, Jo, cadê a Joana? Quem mais? Renan. Renan, pode entrar, Renan. O Renan é tímido, gente. Bruno, vem cá. Bruno e Samantha. Vocês vão ganhar presente agora, não, tá? Mas, assim, só... Pessoal, queria pedir uma salva de palmas para esse time que fez esse super evento. Renata, como eu falei, cuidou de tudo. Esse evento aconteceu por causa dela. E eu falei, existe um antes e depois da Renata nos eventos do V2V. A gente nunca ficou tão empolgado. A gente nunca ficou tão empolgado por um evento, tanto com a qualidade das pessoas que estão aqui com a gente, quanto com a qualidade do público também, a quantidade, né? A gente precisou de um local maior do que a gente estava acostumado. Então, foi muito legal. E, enfim, é isso. E aí, peraí, passa um slide para mim, por favor. 2 recadinhos finais. O primeiro deles é o seguinte. Se a gente pudesse, a gente fazia o dia inteiro de evento aqui, a gente sabe que não dá. Só que a gente queria continuar essa conversa. Então, a gente está oferecendo para vocês a gente fazer uma conversa aí via telefone ou teleconferência, 1 para 1, para descobrir novas possibilidades no programa de voluntariado de vocês. E a gente está fazendo isso não só porque a gente é muito legal, mas também porque a gente tem muito essa cabeça do todo mundo ganha, né? Para a gente é maravilhoso conhecer mais a fundo o que as empresas estão fazendo e como elas estão lidando com o programa de voluntariado delas e qual o cenário que elas têm, quais são as dificuldades, quais são os potenciais que elas têm. Então, para a gente, essa conversa é muito rica e a gente espera contribuir com vocês, ajudando vocês a mapear novas possibilidades e a ter novas ideias e pensar em coisas que podem ser feitas diferente do que foram feitas até agora. E aí, como é que a gente agenda isso? Passa para mim, por favor, de novo. Tem um parênteses agora. Além dessa conversa, chegou no e-mail de vocês, quem consegue acessar o e-mail pelo celular já vai conseguir ver, mas chegou no e-mail de vocês um link para fazer a avaliação do evento. É um formuláriozinho super rápido, acho que são umas 5 perguntas ou 6 só, e no final desse formulário vocês vão ter o link para o agendamento dessa conversa. E aí é só escolher lá o horário que é mais interessante para vocês. A gente vai ter espaço para essas conversas até o dia 24, ou seja, até sexta-feira da semana que vem. Então... para a gente vai ser ótimo ter a opinião de vocês, para a gente, enfim, a gente sempre usa, parece, sei lá, quando as pessoas pedem formulário de avaliação, parece que vai ficar no canto, né? Não fica na gaveta. A gente lê tudo e a gente sempre pensa como é que a gente pode melhorar os eventos seguintes. Então, para a gente é super importante ter a opinião de vocês. E aí, enfim, quem quiser agendar essa conversa, a gente está de braços abertos também. Quem não tiver recebido o e-mail, se por acaso alguém não recebeu, pode vir falar comigo que eu passo rapidinho para vocês. E aí vocês fazem a pesquisa e agendam a conversa. Bom? Então é isso, pessoal. Obrigada. Boa quarta-feira para todo mundo.